5 barragens do Rio Grande do Norte estão em situação de vulnerabilidade. Isso significa dizer que esses reservatórios apresentam danos na estrutura. Foi o que apontou um relatório elaborado pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Essa situação preocupa as autoridades. No Brasil todo, 45 barragens estão nessas condições, segundo esse relatório da ANA. As barragens potiguares danificadas são Passagem das Traíras, que fica em Jardim do Seridó, o Açude Gargalheiras, em Acari, a barragem Calabouço, que fica em Pacifica. Todas essas são barragens públicas. Os outros 2 reservatórios, Barbosa de Baixo e Riacho do Meio, são particulares. Para falar sobre o assunto e entender melhor os riscos que essas barragens apresentam, a gente recebe aqui o pesquisador e membro do grupo Georrisco, Jonathan Lima. Jonathan, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Boa noite, Jadir. Começando, esses dados são dados de 2017, né? Qual é a realidade hoje? No ano de 2017, a ANA se preparou para elaborar um novo relatório, o qual já foi publicado agora no ano de 2018. Vale considerar que dessas 5 barragens, a barragem Marechal Dutra, que é de competência do DENOX, os reparos já foram realizados e já estão na sua fase final, tanto na parte hidromecânica quanto na parte da estrutura do maciço. Vale ressaltar que das 5 barragens, a que apresentam a maior vulnerabilidade estrutural é a barragem Passagem das Traíras, com a capacidade de 49 milhões de metros cúbicos, a qual a ANA, por recomendação da CEMAC, que é a proprietária da barragem, determinou que fossem abertas as comportas dessa barragem na cota de 185, dá equivalente a 3 milhões de metros cúbicos, para que a água pudesse passar, para que ela não pudesse aumentar a sua capacidade do volume e ela não viesse a sofrer algum tipo de ruptura. Agora, quando a gente fala que essas barragens estão em situação de vulnerabilidade, que há danos na estrutura delas, para a gente entender, há riscos de rompimento? Para a barragem Passagem das Traíras não há risco iminente, até porque ela está vazia. Mas, segundo esses próprios laudos da ANA, que a gente já tinha esse conhecimento desde 2011, dessa barragem Passagem das Traíras, que apresenta oxidação, desagregação de concreto na parede, tanto de jusante como de montante, problemas na hidromecânica dessa barragem, também na própria galeria, essas patologias na estrutura somado até mesmo a uma falha estrutural na rocha que ancora a ombreira esquerda da barragem, tudo isso corrobora para um cenário de risco de ruptura de barragem, caso ela venha a elevar o seu nível em metros cúbicos. Agora, o que pode explicar esses danos? É um conjunto de fatores? O que pode... Há como apontar as causas? Dentro da perspectiva do risco tecnológico, é bem claro que sobre a falha humana, né? Houve a falha, houve o mau emprego da técnica, principalmente, sobretudo, na Passagem das Traíras, que desde 1994, que foi a fundação dessa barragem, não há nenhum tipo de manutenção de lá para cá. Então há uma negligência por parte do poder público? Por parte que a CEMAR, a proprietária dessa barragem, cabe a ela tomar as medidas de reparo dessa barragem. E as outras barragens duas são privadas, né, particulares, outras 2 do DENOX, é isso? E são 2 do DENOX, mas o risco é menor devido à sua capacidade volumétrica, né? O risco era maior na barragem de Acari, Gargalheiras e Passagem das Traíras. Porém, o DENOX já efetuou os devidos reparos na barragem de Gargalheiras. Falta somente agora a CEMAR efetuar os reparos na Passagem das Traíras, que em caso de ruptura pode atingir diretamente Caicó, com cerca de 7 mil pessoas vivendo ali nas áreas de APP do Rio Seridó. Jonathan, agora para a gente entender um pouquinho, você é membro do Grupo Georrisco. Qual é o trabalho do Grupo Georrisco? O Georrisco é um grupo que vem se consolidando no Departamento de Geografia da UFRN, na abordagem dessas temáticas de riscos socioambientais. E a gente trabalha nessa perspectiva de desastre tecnológico, desastres ligados a movimento de massa, como a gente já trabalhou com aquele desastre de Mãe Luísa. Antes daquele desastre acontecer, o professor Yuri Macedo já havia
previsto mais ou menos o que aquilo ia acontecer, e a gente vem trabalhando nessa questão de levantamento desses cenários no sentido da redução do risco de desastre no estado de Potiguar. Trabalho muito importante do Grupo Georrisco. Jonathan Lima, pesquisador e também membro do Grupo Georrisco aqui da UFRN. Jonathan, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Obrigado, Jadir. Nos colocamos à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.